Não deveria suceder, mas caso seja negado o livro de reclamações, informação jurídica orienta como o consumidor deve proceder em caso de recusa do livro de reclamações, com a jurista e PCD da ADECO, Eva Marques. O livro de reclamações, criado através do Decreto-Lei nº 19/2008, de 9 de junho, constitui um instrumento muito importante para que nós asseguremos a qualidade dos serviços, a qualidade dos produtos que são oferecidos aos consumidores em Cabo Verde. É um instrumento fundamental porque, se for cumprido, se as reclamações dos consumidores forem devidamente encaminhadas e endereçadas, os prestadores de serviço terão mais cuidado, farão para que não violem as leis, os regulamentos, os direitos dos consumidores. Por isso, todos devemos cumprir com o Decreto-Lei 19/2008, com as regulações relativas ao livro de reclamações. E o que é que esta lei nos diz, ou este decreto-lei nos diz? Diz-nos que todos os estabelecimentos abertos ao público, sejam estabelecimentos de serviços, de comerciais, de vendas de produtos, têm de ter disponíveis um livro de reclamação e um sinal dizendo que têm o livro de reclamações disponíveis. Este livro deve ser concedido no momento em que o utente o solicita, sob pena de se chamar a polícia, as autoridades policiais, por forma a que o direito do utente seja cumprido. Este livro de reclamações geralmente tem 3 vias. Uma, o utente preenche a sua reclamação numa via que tem cópias por baixo. Uma cópia é-lhe entregue, a outra cópia é enviada à autoridade reguladora que supervisiona a atividade comercial em causa ou a prestação de serviço em causa, e isto deverá ser feito num prazo de 10 dias, deverá ser enviada a reclamação à entidade, à autoridade reguladora, a entidade que supervisiona, e esta entidade deverá solicitar resposta ao serviço que falhou, que violou e que é objeto dessa reclamação, devendo determinar a autoridade reguladora ou supervisora que sanções aplicar e informar o utente destas sanções. Diga-se de passagem que estas sanções vão desde os 25.000 escudos aos 5.000 contos, não é? Portanto, aos 3.000 contos, perdão. Portanto, podem ser aplicadas sanções que realmente têm um significado económico muito grande para a prestadora de serviço, que com certeza não repetirá esta violação do direito do consumidor. O que nós temos verificado efetivamente é que não tem havido um cumprimento da legislação aplicável ao livro de reclamações. Muitos estabelecimentos não estão com o sinal que diz que têm disponível o livro de reclamação. Muitos estabelecimentos não têm o livro de reclamação e muitos estabelecimentos, após receberem a reclamação, não a estão a enviar às entidades supervisoras ou reguladoras. E do que nós sabemos, os utentes não têm recebido uma resposta das entidades reguladoras ou supervisoras. Muitas vezes colocam a tónica na questão da pandemia. Por causa da pandemia, não tem sido possível recolher os livros de reclamação para supervisionar se efetivamente os estabelecimentos têm cumprido com os procedimentos obrigatórios a serem utilizados em relação ao livro de reclamação. No entanto, não acreditamos que esta seja desculpa, não é? Por várias razões. Primeiro, enquanto nós não verificamos se os procedimentos do livro de reclamação estão ou não a ser cumpridos, muito se perde.
muito se perde, mesmo em relação a questões de pandemia, como uma sócia da DECO acabou por nos informar, questões relacionadas com a saúde, com a pandemia, que não estão a ser devidamente supervisionadas porque o livro de reclamações não é posto à disposição, não é? A reclamação não é levada à entidade reguladora e a entidade reguladora ou supervisor não está a dar resposta. Portanto, este instrumento também muito importante em tempos de pandemia não está a ser utilizado. Isto é um problema grave e transversal aos serviços em Cabo Verde, à prestação de serviços em Cabo Verde, seja ela no serviço de saúde, seja ela nos estabelecimentos comerciais, seja ela nas entidades públicas que prestam um serviço medíocre ao utente cabo-verdiano. Portanto, o livro de reclamação deve ser imediatamente fiscalizado, as questões que têm a ver com o livro de reclamação devem ser imediatamente fiscalizadas, a legislação deve ser alterada para que o processo digital passe a acontecer, para que rapidamente o utente digitalmente possa fazer a sua reclamação e tenha uma resposta rápida do utente, sendo também que o serviço deve ser rapidamente penalizado e quando há punição, há melhoria. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça e Trabalho.